Fala galerinha do C3, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de matemática do Educa Belém, comigo, o professor Maicon Alves. Na aula passada, nós estudamos sobre múltiplos e divisores. Vimos que, por exemplo, o múltiplo de 2 são aqueles números que eu falo quando eu vou contando de 2 em 2, né? Os múltiplos de 3, quando eu vou contando de 3 em 3, todos aqueles números que eu vou falar quando eu for contando de 3 em 3 e assim por diante. Hoje nós vamos estudar sobre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Mínimo da ideia de menor possível. Múltiplo, nós já vimos na última aula. E comum é aquilo semelhante a dois ou mais elementos. Então, mínimo múltiplo comum, menor múltiplo possível entre dois ou mais elementos, máximo divisor comum, o maior divisor possível entre dois ou mais elementos. Beleza? Vem comigo agora. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender duas coisas: classificar os números primos e compostos e resolver problemas, principalmente resolver problemas. Para evitar aquela pergunta, professor, poxa, nem sei para que eu estou aprendendo isso. Eu não vou usar isso em canto nenhum da minha vida, né? Então, os problemas vêm justamente para evitar essas perguntas, tá? Vocês vão ver que a matemática está presente em situações diversas do nosso cotidiano e que nós utilizamos sim ela frequentemente. Então, o objetivo da aula de hoje é classificar números naturais em primos ou compostos, estabelecer relações entre números expressas pelos termos é múltiplo d, é divisor d, é fator d, e estabelecer por meio de investigações e critérios de divisibilidade, além de resolver problemas envolvendo o mínimo múltiplo comum, conhecido também como MMC, e máximo divisor comum, também conhecido como o MDC. Só que antes de iniciarmos o conteúdo, nós precisamos conhecer os chamados números primos, que eles vão ser o subsídio, vão ser a ferramenta que é para a gente descobrir e desvendar esses probleminhas aí. Com certeza você já deve ter ouvido falar em números primos, né? Então os números primos são números naturais maiores do que 1. Então 1 já está fora aí, já está fora desse grupo dos números primos, que possuem somente dois divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá? Então é a primeira condição aí. E tem outra informação também, ó. O teorema fundamental da aritmética faz parte da teoria dos números, né? E garante que todo número natural maior que 1 ou é primo ou pode ser escrito de forma única como produto de números primos. E para escrever o número como produto de números primos ou fatores primos, que é a mesma coisa, utilizamos um processo de decomposição dos números chamado de fatoração. Ele disse num processo chamado fatoração. O que é o processo de fatoração? Tu vais pegar um número e vais escrevê-lo em forma de multiplicação. Os elementos de uma multiplicação são chamados de fatores. Então, por isso que ele diz que eu vou pegar o número e vou decompor em fatores primos. Eu vou escrever em números primos. E ele diz também que o 1 ele não vai fazer parte dos números primos. Então, a gente já tem a primeira informação aí. Por quê? Para ser número primo, precisa ter dois divisores, o 1 e o próprio número. Então, no caso, o 1 não tem dois divisores. Fatoração corresponde à decomposição dos números em fatores primos. Aí eu trouxe um exemplo para vocês aqui, ó. 4, por exemplo. O 4 ele pode ser escrito em fatores primos, em números primos? Pode. Como? Multiplicando 2 por 2. E 2 vezes 2 é 4. 8, 2 vezes 2 vezes 2. O 9, 3 vezes 3. O 10, 2 vezes 5. Beleza, professor, e como que o senhor sabe que o 2 já é o número primo? Como sabes que o 3 é o número primo? Como o senhor sabe que o 5 é o número primo? Graças a um cara aí, muito gente boa. Esse cara é chamado de Eratóstenes. É complicado mesmo, né? E foi importante geógrafo, matemático, astrônomo e filósofo pré-socrático. É considerado o pai da geografia da antiguidade em função dos importantes estudos sobre as medições da Terra que realizou. Foi um dos principais cientistas e pensadores da Grécia Antiga. O que ele fez de tão importante? Porque
que ele contribuiu aí para a gente conhecer e como que o senhor identificou esses números primos, professor? Ele criou o chamado crivo de Eratóstenes. Crivo parece aquele negócio que a gente usa na cozinha lá. É justamente isso, para crivar, para selecionar, né, para separar os números e classificá-los. Ele é feito da seguinte maneira, ó. Ele pegou e construiu uma tabela. Ah, essa tabela vai até 120? Não, foi o número que eu achei conveniente para trazer hoje. Mas você pode fazer essa tabela conforme o número que você achar melhor. E o que ele fez? Ó? Pegou a tabela e foi crivando os números. Para aí, vou separar só os primos. Vou pegar todos os números, vou jogar no crivo e vai ficar somente os números primos. O restante vai sair. Então o que ele fez? Ó? Bom, se o critério, né, se a regra para ser número primo tem que ser um número que só tenha 2 divisores, então todos os outros não vão ser primos, tá? Vão ser compostos. Ou o número é primo ou o número é composto. E aí, por exemplo, olha o 2. Tem apenas 2 divisores, que é o 1 e ele próprio. Então o 2 ele vai ser um número primo. Beleza, como nós vimos no exemplo, né? 4 é 2 vezes 2. O 4 foi dividido em fatores primos. Então 2 vezes 2, 4. 2 é um fator primo. É um número primo. E aí o que ele notou? Bom, para ser número primo, 2 divisores, 1 e ele mesmo. O 2 está dentro dessa galera aí. Beleza. E o restante? Bora ver. Aí ele teve a seguinte sacada. Bom, se o 2 é par, ele vai ser divisor de todos os números pares, que foi o que nós vimos na última aula. E se ele é divisor de todos os números pares, significa que todos os números pares são divisíveis por 2. Então, além do 2, mais ninguém vai ser número primo. Por quê? Vai fugir a regra de ter apenas 2 divisores. Por exemplo, olha o 4. Ele vai ter o divisor 1, o divisor 2 e o divisor 4, que é ele próprio. Então ele não pode ser primo, porque para ser primo só pode ser divisível por 1 ou por ele mesmo. O 6, o 8, o 10, então o que ele fez? Ele foi cortando todos os pares, ó. Cortou 4, 6, 8, 10, 12, até o 120. Aí ele já crivou, já separou alguns números que não se encaixam na condição de números primos. Aí ele passou para o 3, bora analisar o 3. O 3 tem apenas 2 divisores também, o 1 e ele mesmo. Então o 3 está dentro da galera dos números primos. Beleza. E os números múltiplos de 3 não vão ser primos, porque vão ter 1, 3 e ele próprio como divisores. Então vamos eliminar aí os números que são múltiplos de 3. Tá? Esse foi o pensamento de Eratóstenes, beleza? Vamos eliminando aí os múltiplos de 3. Ó. O 6 já foi. Aí ficou 9, todos que estão de azul, ó, tá? O 12 também já foi, porque é múltiplo de 2. Aí 15, quem mais? 21, 27, 33, 39 e assim por diante, até chegar no último aqui, ó, no 117. Lembrando que essa tabela vai até o 120, mas não é uma regra, você pode fazer até o número que você quiser, tá? Para descobrir os números primos até um determinado limite. E aí foi analisando, bom, o 6 foi cortado, então não é, e o 7? O 7, será que o 7 é número primo? Sim, pois só tem 2 divisores, o 1 e ele próprio, né? Ah, e não dá para dividir por 3, professor? Não, por quê? Para ser divisível tem que dar uma divisão exata. E se eu pegar 7 e dividir para 3, vai sobrar uma unidade. Então, se não deu uma divisão exata, não é divisível por 3. Beleza? E aí ele pegou e foi cortando agora os múltiplos de 7. Bora cortar os múltiplos de 7. Ó. 7, 14 já foi cortado, 21 também, 28... Foi e cortou 49, ainda não havia sido cortado,
77, 91 e o último 119. E continuou. O 8 não é, porque já foi cortado, o 9 também não é, o 10 também não é, e ele se deparou com o 11. Poxa, eu não cortei o 11. Será que só o fato de eu não ter cortado até aí já me diz se é ou não número primo? Não, eu tenho que analisar primeiro. Então vamos analisar aí o 11. É divisível somente por 1 e por ele mesmo. Então o 11 também é primo. E aí eu vou, ou melhor, o Eratóstenes foi e cortou todos os múltiplos de 11, que também seriam divisíveis por 11. Foi cortando. Foi para o 13, cortou os múltiplos de 13, foi para o 17, cortou os múltiplos de 17 e assim por diante. Olha só como foi um pouquinho trabalhoso aí por filósofo, matemático, geógrafo, astrônomo, né? Só que agora a gente já tem tudo pronto. Ainda bem, né? Que a gente já tem tudo tranquilo, tudo mais acessível na identificação dos números primos. Então, nós podemos identificar os números primos como 2, 3, 5, 7. Calma que o cérebro vai induzir você a falar o 9, mas não, tá? Então 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 e assim por diante. Esse conhecimento vai servir de base para nós chegarmos lá no máximo divisor comum e no mínimo divisor comum. E aí nós temos algumas curiosidades sobre os números primos. Ó. Primo, geralmente, eu considero como o irmão... Calma. O filho do irmão do meu pai, né? O filho da irmã do meu pai, enfim. Só que nesse caso aí, o primo vai ser referente a primeiro, tá? E olha só a curiosidade. O número 2 é o único número primo que é par, tá? Então, essa informação vai ser importantíssima. Se deparou com o número par, se não for o 2, descarta. Joga fora que ele não é primo, por enquanto, tá? O número 1, não, olha só que interessante. O número 1 não é um número primo, pois ele tem apenas um divisor. Quem é esse divisor? Ele mesmo, tá? E a condição para ser número primo tem que ter, no mínimo, ou melhor, tem que ter somente 2 divisores. O 1 e o próprio número. Outra curiosidade. O maior número primo conhecido tem, olha só, galerinha, presta atenção aí, ó. 24.862.048 dígitos, tá? E foi descoberto por Patrick Deocala em 7 de dezembro de 2018, tá? Na Flórida. É igual, professor? Poxa, mas o senhor disse que o número primo, o único número primo par é o 2. E esse aqui? Calma, vamos prestar atenção aí na leitura. Ó. 24.862.048 dígitos. Não significa que é esse número aqui, tá? Essa aqui é a quantidade de dígitos que o maior número primo, até agora, tá? Conhecido, possui. E em 2013, ó, o peruano Araldi Andrés resolveu um problema com números primos, denominado conjectura fraca, que estava sem solução desde o final do século XVIII. Olha só, então ele teve uma sacada aí muito boa em 2013, esse peruano aí, beleza? Então essas são algumas curiosidades, tá? E dando continuidade, vou trazer algo bem interessante aqui para vocês, ó, chamado, outra palavra, hoje parece trava-língua, né? Nem tá parecendo aula de matemática, brincadeira, bora lá. Criptografia e os números primos. Olha só, criptografia é utilizada para a transmissão segura de dados e informações sigilosas através de canais de comunicação. Então olha só aí onde os números primos foram se meter, né? Com a crescente utilização da internet como meio para transações financeiras e de comércio, a criptografia torna-se cada vez mais importante para assegurar a segurança das informações.
a criptomoeda mais conhecida até o momento é o Bitcoin, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar aí, né? Ou a maioria. Bitcoin é uma moeda digital, descentralizada e que não necessita de terceiros para funcionar. Isso significa que você não depende de bancos, grandes corporações ou governos para movimentar o seu dinheiro. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda do mundo e há 8 anos funciona sem qualquer interrupção, baseada em uma rede descentralizada extremamente segura, tá? Então, vale essas informações aí, beleza? Dando continuidade, nós chegamos na decomposição de um número em fatores primos. A primeira afirmativa, lá no início da nossa aula, era que um número ou ele é primo ou eu posso escrever em fatores primos. Das duas umas. Ou eu tenho um número primo, ou se o número não é primo, eu posso escrever ele na forma de multiplicação, utilizando somente fatores primos. Será que isso é verdade? Decompor o número 60, por exemplo, como um produto de seus fatores primos, tá? Os números primos, só para lembrar, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Será que é possível escrever o 60, caso ele não seja primo, em fatores primos? Vamos ver, ó. Primeiro, vamos analisar se ele é primo. 60. Não é primo por quê? Não é primo porque ele é par. Se ele termina em 0, ele é par. E o único número par que é primo é o número 2. Beleza, se ele não é primo, então significa que eu posso escrevê-lo em forma de multiplicação utilizando só fatores primos, utilizando só números primos. Vamos ver se é verdade. Aí eu tenho esse modo aqui, ó. Vou mostrar algumas formas de fazer isso, tá? O primeiro é esse aqui. Primeiro, analiso e vejo que 60 é divisível por 2. Ó. Ou seja, 60 dividido para 2 vai dar uma divisão exata, que no caso aqui deu 30. Então, se 60 é divisível por 2 deu 30, eu posso escrever aqui o 60 como 2 vezes 30. Beleza, já foi o primeiro passo aí, tá? Mas ainda eu não escrevi o 60 completamente em números primos, porque o 30 é primo. Bora pensando aí, galerinha. O 30 é primo? Não, porque o 30 termina em 0, ou seja, ele é par. Se ele é par, não é primo, porque o único número primo, o privilegiado, o cara aqui é o 2, né? Então o 30 não é primo. Se ele não é primo, eu consigo escrevê-lo em forma de fatores primos, eu consigo fatorá-lo. Então aqui, ó. 2 vezes 15. No lugar do 30, eu coloquei 2 vezes 15. Por quê? Porque 30 é divisível por 2, que vai dar 15. Então, no lugar do 30, eu coloquei 2 vezes 15. Será que já acabou nossa brincadeira aqui? Bora ver. 2 é primo, 2 é primo. Opa, problema aqui. O 15 não é primo. E aí? Não tem jeito, se ele não é primo, então dá para ser escrito em forma de fatores primos. O 15 é divisível por 3, ou seja, se eu pegar 15 e dividir por 3, vai dar uma divisão exata, que nesse caso aqui é 5, né? Então, 15 dividido para 3, 5. Então, no lugar do 15, eu vou escrever 3 vezes 5. Ufa, agora sim, né, galerinha? Olha só, agora eu tenho o 60 como o 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Perfeito, né? Então, eu consegui escrever o 60 em forma de multiplicação utilizando somente números primos. 2, 3 e 5. Essa aqui foi uma forma. Agora eu tenho uma outra maneira de fazer isso. Essa maneira eu chamo de decomposição fatorial vertical. Calma, decomposição, tá? Eu vou decompor o número de uma maneira vertical. Vou fazer isso com 60, tá? Olha só, põe no 60, passo uma barrinha aqui, à direita dele, e os divisores eu vou dividindo ele até chegar no 1.
E os divisores eu coloco à direita dessa barrinha. Olha só, 60 dividido para 2. Porque eu sei que 60 é par, né? Então dá para dividir por 2. E o resultado eu vou colocando do lado esquerdo. Do lado esquerdo os resultados, do lado direito os divisores, beleza? Então 60 dividido para 2, 30. 30 ainda é possível dividir por 2, porque também é um número par. Vai dar 15. 15 já não é possível dividir por 2. E aí o que eu faço? Eu passo para o próximo número primo, que no caso é o 3. Professor, o 15 ele é divisível por 3, mas também é por 5. E se eu quiser, eu sou meio apressado, e se eu quiser logo dividir por 5, eu posso? Pode, não tem problema nenhum. Sabe o que tu vai fazer? Depois tu vai ter que voltar para o 3 de novo. Então, é melhor nós irmos fazendo na ordem crescente dos números primos, e já vai ficar tudo organizadinho, tudo bonitinho. Não te agonia, relaxa. Bora lá. Então, olha só. 15 dividido para 3, 5. Tá? Por quê? Ó, eu dividi o 15 por 3. Poderia ter dividido por 5, mas vou fazer aqui na ordem crescente dos números primos. E aí 5 não dá mais para dividir por 3, eu passo para o próximo número primo, que no caso é o 5, que resultou em 1. Chegou aqui onde eu queria, aí eu venho e olha só que curioso. Se eu multiplicar todos esses divisores aqui, bora lá. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, se eu multiplicar todos esses divisores, vai dar 60. Ah, professor, mas tá... Eu me complico aí quando eu multiplico 2 vezes 3, 12 vezes 5. Eu quero multiplicar primeiro 2 vezes 5, eu sei que vai dar 10. Aí depois 2 vezes 3. Posso fazer isso? Pode, tá? A ordem dos fatores não altera o produto, que é o resultado da multiplicação. Então, não tem problema nenhum, tá? Então, aqui, ó, multiplicando, eu vou obter o 60. Aí vocês podem perguntar, sim, professor, e que esse 2 aqui, ó? Esse 2 aqui em cima. Esse 2 é o expoente, porque, olha, uma multiplicação de fatores iguais, eu posso transformar em uma potenciação, ó, que é, no caso, o número que se repete, vem para cá para baixo, eu chamo de base. Quantas vezes ele aparece, eu jogo ele aqui em cima e chamo de expoente, tá? Então, 81. Vamos fazer a decomposição fatorial vertical do 81. Professor, por que o senhor não dividiu 81 por 2 aqui? Porque 81 não é um número par, então não dá para dividir por 2. Aí já passa para o próximo número primo, que é o 3. Como é que eu sei se o número é divisível por 3? Somando os algarismos, ó. 8 mais 1 dá 9. Se 9 é divisível por 3, 81 também é. 81 dividido para 3, 27. Dá para dividir por 3 ainda? Bora lá. 2 mais 7, 9. 9 dá para dividir por 3, então 27 também dá. 27 por 3 deu 9. 9 por 3 deu 3. 3 por 3 deu 1. Beleza. Aí aqui, ó, para eu não ter muito trabalho de escrever 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, o que eu faço? Jogo em forma de potenciação, tá? 3 aparecendo 4 vezes. A mesma coisa eu faço com 32. 32 dividido para 2, que deu 16. Dividido para 2, que deu 8. Dividido para 2, que deu 4. Por 2, que deu 2. Por 2, que deu 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O 2 aparecendo 5 vezes. Vem comigo agora. Então, tudo isso vai servir para nós resolvermos problemas de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, que é o que nós vamos ver agora. De olho na tela. Para dar início ao conteúdo de máximo divisor comum, eu trouxe a seguinte situação aqui para vocês, ó, o seguinte probleminha. Uma loja de tecidos vai promover uma semana de venda de retalhos, tá? Aquele pedaço, alguns pedaços de panos, né?
E aí o que acontece? O José ficou encarregado de montar uma banca com 3 tecidos de estampas diferentes. Aí, o rolo com estampa de bolinhas tem 180 centímetros. O rolo com estampa de listras tem 240 centímetros. E o rolo com estampa floral tem 270 centímetros. E o José precisa cortar os tecidos em pedaços de mesmo comprimento. E todos os retalhos devem ter a maior metragem possível, o maior tamanho possível. Então, quantos centímetros de comprimento cada retalho terá? Aí eu vou utilizar a mesma técnica da decomposição fatorial vertical. Só que agora eu não vou fazer de um por um. Eu já posso juntar os três, o 180, o 240 e o 270. Vou aproveitar uma barrinha só para fazer logo os 3 números, o processo com os 3 números, tá? E aí, eu analiso o seguinte, que 180 é divisível por 2, o 240 também é divisível por 2 e o 270 também é divisível por 2, porque são números pares. Então esse 2 aqui é divisor comum, olha só, é divisor do 180, do 240 e do 270 ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Aí vai resultar aqui, ó, 180 por 2 deu 90, 240 por 2 deu 120 e 270 por 2 deu 135. Aí aqui, por que eu dividi por 2? Porque há pelo menos um número que é divisível por 2. Nesse caso, esses dois aqui, ó, o 90 e o 120. E aí o 135, se não é divisível, eu só faço repetir aqui embaixo, tá? Mesmo processo. Por 2 aqui o 60, o 45 não é e o 135 também não é. E então só faço repetir. Dividido por 2, 30 por 2 deu 15. Aí olha só, chegando aqui eu já tenho os 3 números divisíveis por 3. Tá? Então 3 é divisor comum. Então eu tenho 2, tenho 3 como divisor comum. E vou colocando o resultado aqui embaixo. Ó. Aqui deu 15, aqui deu 5 e aqui deu 45. Divido por 3, só que o 5 não é divisível por 3, então ele não é divisor comum dos 3. Vou dividindo até chegar esse momento aqui, ó, que eu tenho 5, 5 e 5. E eu acabei dividindo por 5 novamente, porque o 5 é divisor comum dos 3. O que isso quer dizer? Que 2, 3 e 5 são divisores comuns de 180, de 240 e 270. E como que eu encontro esse máximo divisor comum, esse divisor comum maior possível? Só multiplicando esses números que eu destaquei aqui, ó. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, isso significa que o 30, ele é divisor de 180, de 240 e de 270. E ele é o maior divisor possível, então ele é o máximo divisor comum. E aí matou a charada para o José, matou o problema do José. Ó. Que o José queria descobrir um número que desse para dividir os 3 tipos de tecidos, né? E que não sobrasse nada. Então, será possível dividir esses 3 tipos de tecido em retalhos de comprimento 30 centímetros. Confirmem comigo na tela. Ó. Cada retalho terá 30 centímetros de comprimento. Beleza? E agora nós vamos para o mínimo múltiplo comum. Tá? Esse é o máximo divisor comum. E agora nós vamos para o mínimo múltiplo comum, que nós vamos usar também a mesma técnica, que é a decomposição fatorial vertical, tá? Só que agora vai mudar um detalhezinho aí. E aí, olha só, trouxe a seguinte situação. Ó. Um relógio eletrônico dispara o alarme a cada 40 minutos. Outro relógio soa o alarme a cada 30 minutos. Então, se os dois soaram juntos às 7 horas, a que horas isso voltará a ocorrer?
Montando a tabela aqui, ó, fazendo a decomposição vertical. 30 e 40 são divisíveis por 2. 15 e 20 foram os resultados da divisão. Há alguém que é divisível por 2 aqui, ó, que no caso é o 20, que deu 10. Fui dividindo até chegar no 1. E esses divisores que ficaram do lado direito, eu multiplico. Quando eu multiplico, eu encontro o resultado que é múltiplo desses dois números aqui, ó, 30 e 40. Ao mesmo tempo, ou seja, o 120 é múltiplo comum do 30 e do 40. E isso significa que 120, após 120 minutos, eles vão soar juntos novamente, né? Eles vão tocar juntos novamente. E aí, 120 minutos, eu tenho 2 horas, ou seja, 120 minutos é igual a 2 horas. Então isso me permite afirmar que se a primeira vez que eles tocaram juntos foi às 7 horas, significa que após 2 horas eles tocarão juntos novamente. Portanto, os dois relógios soarão juntos novamente às 9 horas, 2 horas depois. Vem comigo. Então essa, gente, foi a nossa aula de mínimo múltiplo comum, conhecido também como MMC, e de máximo divisor comum, conhecido também como MDC. Espero que vocês tenham gostado e quem quiser assistir novamente a aula, quantas vezes vocês quiserem, corra lá no canal do Educa Belém, tá? E desfrutem dessa ferramenta maravilhosa que nós temos.